Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, ou na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos, pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Coloca aqui, para nós aqui. Tema. Glória a Deus. Saindo de mesas. Diga isso para alguém: Deus vai te tirar de algumas mesas. Diga para outro: Deus tem uma mesa nova para você. Vibraram, né, irmãos? Vibraram, né? Vocês amam dizer isso, né? Saíram de mesa. Deus me tirou dessa mesa. Deus me fez sair daquela rodinha. Deus me fez sair daquela panelinha, né? Vocês gostam disso, né, irmãos? Mas não é sobre isso que eu vim falar nessa manhã com você. É de outro tipo de mesa que eu vim falar com você. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu acho tão chato, é aquelas postagens: Deus me tirou de algumas mesas. Que mesa que Deus te tirou? De uma mesa que ninguém concordava com você? De uma mesa de discordância? De uma mesa onde as pessoas foram injustas com vocês? De uma mesa onde talvez alguém traiu você? De todas essas mesas, Jesus foi participante, em nenhuma delas ele saiu. E quando ele sai de algum lugar, ele não coloca no Instagram dele: porque a gente é muito bom nisso, irmãos. E algumas mesas, algumas amizades realmente foram embaraço para a sua vida. Alguns ex-namorados realmente foi tranqueira que Deus tirou na sua vida. Mas não é por isso que você vai colocar, você vai julgar isso como uma mesa. Porque só porque for uma mesa onde simplesmente pessoas que um dia foram amigas de vocês, pessoas que serviram vocês, pessoas que ajudaram vocês um dia, pessoas que um dia foram úteis para vocês e já não é mais. Então eu estou feliz porque eu não faço mais parte dessa mesa. Agora eu estou num paraíso, porque agora Deus só colocou gente boa. Até que botam no grupo lá algo que você não gostou. Aí você já saiu do grupo. Nem fala com o administrador porque está saindo. Saí. Falei. Por causa de frustrações, mágoas. Ó, já estou indo embora já. Vou te falar algo para você. Eu sei que a gente gosta de pregar de altar. E a gente prega de altar. Restaurando o altar, reparando o altar. Altares escondidos. A gente fala sobre altar aqui. Certo? Mas se o Antigo Testamento, altar é local de sacrifício, ofertas, para se relacionar com Deus, era no altar que se tinha comunhão com Deus. Eles se ofereciam um sacrifício para ouvir uma resposta de Deus, não era assim? Amém? Então, se esse era o contexto do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus diz para na mesa lembrarmos do sacrifício que ele já fez. Então, mesa no Novo Testamento é um lugar onde nós nos reunimos para fazer menção daquilo que Jesus fez por nós.
lugar de comunhão, lugar de partir do pão, lugar onde é algo maior do que aquilo que você posta. Sobremesa. Eu já vi pastores em podcasts, porque eles gostam de mexer nas suas emoções, gostam de falar de coisas que eles não entendem de verdade. E se eles quiserem me criticar depois, se um dia eles assistirem e me quiserem me criticar, pode criticar, porque é uma verdade que eu estou dizendo para você hoje. Deus fez livramento na sua vida, porque Ele te tirou de rodas, de mesas. A única mesa que você tem que sair é da roda dos escarnecedores, irmãos. É disso que você tem que sair. Agora, se um dia o Ailton foi útil para mim, e amanhã ele não é mais, quer dizer então que eu não converso mais com ele porque Deus me tirou de mesas? Não, mesa é para mim restaurar a minha amizade com ele. Porque se um dia nós tivermos uma amizade, se um dia nós tivermos um relacionamento, mesmo que seja de pastor para ovelha, peraí, você não pode ser dessa forma aqui não, campeão. Se um dia vocês forem embora da igreja, já pega essa já. Vem conversar comigo no gabinete. Porque da mesma forma que você entrou, você tem que sair daqui. Pela porta da frente você entra, pela porta da frente você sai. Porque tem gente que vai embora e não dá nem tchau pro pastor. E ele escreve, sai de mesa. Que mesa, campeão? Quem me livrou, Deus, foi você. Aliás, o contrário. E assim é na sua vida também. Tem gente que hoje está conversando, amanhã não está mais. Você não sabe nem por quê. Que crente que é você, campeão? Que irmão que é você? Você vai esperar chegar no céu para perguntar por irmão o que eu te fiz? Falei. Não é isso que eu vou falar hoje. Mas só a introdução. Mateus 9,13 diz, vão aprender o que significa desejo. Ó, Jesus está dizendo, desejo, eu desejo, misericórdia e não sacrifícios. Porque mesa não é lugar de sacrifício, mesa é lugar de misericórdia, compaixão, a tão famosa empatia. Você já se colocou no lugar do irmão que não fala com você? Não? Então se coloca. Vemos aqui a história de Mateus, nesse contexto. Aliás, não de Mateus, só de Mateus, da mudança da história de Mateus. Jesus sai de uma casa em Cafarnaum, da casa dele em Cafarnaum, onde leva um paralítico, 4 homens descem da maca, Jesus cura ele, aí Jesus já fala, perdoados estão os seus pecados, aí o pessoal já se escandaliza ali. Aí Jesus vai, porque é mais fácil falar isso, sai, Jesus sai dali, sai daquela casa de Cafarnaum e começa a caminhar ali, ó, pela beira da praia de Cafarnaum, onde ninguém gostava de passar. Se nós estudarmos, vamos ver que a alfândega, onde se coletava imposto, não era só uma mesa de Mateus lá. Era uma rua onde se tinha uma coletoria de impostos. Alguns dias em que cada lado tinha 110 coletores de impostos, então tinha 220 coletores de impostos lá. Então uma rua que ninguém gostava de passar. Porque se eles não gostavam de pagar imposto, imagine nós, brasileiros. Por que será que a gente não gosta de pagar imposto? A gente não vê benefício nenhum, não é? Também não é de política que eu quero falar hoje. Então é um lugar que ninguém gostava de passar. Mas ali, em uma dessas coletorias ali, havia um homem ali, ó, uma mesa posta, com um caderno, uma calculadora, tudo ali, ó. E tinha um homem chamado Levi, ou Mateus, publicano. Esse era o nome que era dado para os coletores de impostos, publicano. Ou seja, ninguém gostava de passar e ninguém gostava de publicano. Por que ninguém gostava de publicano? Porque o publicano, ele era judeu, contratado por um romano, pelo Império Romano, para coletar os impostos dos judeus. Traidor, sem vergonha, vai tomar o nosso dinheiro para dar para os romanos. Ou seja, Mateus, ele tem que prestar um concurso público, talvez. Talvez não. Ele tinha que prestar um concurso público. Ele tinha que ser bom naquilo. Ele tinha que ser bom na conta, bom na coleta. Por quê? Porque
quanto mais ele recebia, mais ele ganhava. Porque além de ele receber, aquilo que passava do Império Romano ia para ele. Esse era o salário de Mateus, esse era o trabalho de Mateus. Ou se ele colocar, ele era um homem terceirizado por Roma para cobrar os impostos dos conterrâneos dele lá. Ou seja, ele está ali para coletar os impostos por Império Romano, mesmo sendo judeu dos judeus. Então ele está fazendo ali a cobrança. Recebia muito dinheiro pelo serviço. E aí então ele tinha uma meta para bater. Igual você lá naquela empresa que você trabalha. Você tem que fazer o que para bater a meta? Não, os motoca, para bater a meta, como que funciona? Nada contra vocês, hein? Mas dá seta, pelo amor de Deus. Pro lugar certo. Eu sei. Aí, pega para todos aí. Eu sabia que eles iam se manifestar. Os motocas são assim, irmãos, eles não ficam quietos. Então, Mateus, ele tinha uma concessão, uma autorização, porque ele presta um concurso público. Então, ele tem uma autorização, uma concessão para coletar os impostos. De domingo a sexta, Mateus estava ali. Porque ele é judeu, sábado ele não trabalha. Então, domingo a sexta ele está ali. Então, ele está sentado em um lugar privilegiado. Porque é um lugar onde ganha dinheiro. Que é arriscado. Você tem que concursar, mas espera aí. Vou cobrar do meu povo, mas vou ganhar dinheiro. É uma mesa disputada. Nós estávamos num café de pastores. O Bispo Júlio trouxe essas colocações aqui da mesa. Eu achei extraordinário, irmãos. Era uma mesa disputada, conquistada. E uma mesa cara. Porque ele pagou um alto preço para estar lá. Ele não era qualquer um. Ele estava ali porque ele tinha competência. Porque ele tinha desejo de estar lá. E ele estava ali, então, porque ele tinha os seus méritos. E quanto mais gente queria aquele lugar, mais disputada era aquela posição dele. Então, ele está num lugar agora acima dos outros, mesmo às vezes não sendo com os bons olhos, mas ele estava lá. E algumas pessoas começam a olhar a vida dele e cobiçar a vida de Mateus. Cobiçar a vida dele. Querer a vida dele. Porque ele conquista, disputa, e agora é uma mesa que todo mundo quer, que é desejada. Mas apesar de ele estar numa mesa cobiçada, conquistada e valorizada, havia um vazio dentro do coração de Mateus. Havia um vazio dentro do coração de Mateus. A vontade de Mateus era de largar tudo aquilo. Um lugar privilegiado, conquistado, de alto valor. Mas para Mateus, a vontade dele era de largar tudo aquilo. Porque muitas vezes a gente não percebe que uma mesa dessa, um lugar desse, com o salário que ele tinha, havia um vazio dentro de Mateus. Minha vontade é de largar tudo e ir embora daqui. Graças a Deus, ele encontra Jesus, ou Jesus encontra ele. Porque muitas vezes nós estamos gastando as nossas vidas em mesas disputadas, conquistadas e de alto valor, porque nós colocamos os nossos pés num lugar tão desejável, e agora a gente chega num ponto e entender que aquilo não tem valor nenhum. Muitas vezes estamos procurando crescimento, quando nós deveríamos procurar preenchimento. A gente quer posições, a gente quer estar em lugares altos, com o coração vazio. Muitas vezes na nossa vida, a gente está querendo crescer, quando nós deveríamos preencher, ser cheios. E o problema é que a gente está querendo crescer, muitas vezes, irmãos, na empresa, na igreja, na conta bancária, no tamanho da nossa casa, no carro que a gente vai comprar. A gente quer crescer no ministério, quer crescer no chamado, quer crescer em tantas coisas, vazio por dentro.
E Deus está nos falando nessa manhã: eu não te chamei só para crescer, eu te chamei para você ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ouvimos isso na quinta-feira agora. O Espírito Santo de Deus, ele nos preenche, irmãos. Porque é possível estar no melhor lugar da cidade, comendo no melhor restaurante, postando as melhores fotos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Podemos estar ali dirigindo o melhor carro para chegar no melhor restaurante, mas com uma vida vazia. Uma vida sem graça e medíocre. Conquistando lugares lá na empresa, conquistando salários, comprando os melhores carros, os melhores perfumes, os melhores tudo, com a vida vazia. Porque o Evangelho, além de te fazer crescer, ele vai te preencher. O Evangelho, além de fazer crescer, ele vai te preencher. Porque eu não estou fazendo aqui apologia ao fracasso, irmãos, à pobreza. Não é disso que eu vim pregar aqui nessa manhã, não. Mas eu estou falando do seu vazio que muitas vezes você sente naquele trabalho que você está, no lugar que você queria tanto conquistar. Aí quando você vai ver, você está vazio. Grande e vazio é derrubado com facilidade. Ó, para você anotar aí, ó. Grande e vazio é derrubado com facilidade. Preenchido e sólido é resistente. Eu vim pregar para você aqui nessa manhã que é necessário ser cheio de Deus, irmãos. Ser preenchidos por Deus. Porque tudo começa, Jesus disse isso, com os nossos olhos. Com a cobiça dos nossos olhos. Olha para esse zoião que está do seu lado. Não olha para mim não, irmão, eu tenho um zóio pequeno. É no vídeo, né? Eu não sei que japa que fizeram aqui, rapaz. Vocês reconheceram por causa de outra coisa, não foi pelos olhos. Não fala. Desde o jardim do Éden, a pessoa foi derrubada pela cobiça dos olhos. Olha o fruto. Os nossos olhos estão sempre vendo algo. No celular, então, mundo digital, só de você falar, ó, carro novo, não vejo a hora de trocar de carro. O que vai acontecer daqui a pouco? Vai aparecer um monte de carro novo. Fusca vermelho na minha garagem. Isso não é virtual, não. Isso é brincadeira, viu? Porque a cobiça dos olhos estão sobre todos os lugares, irmãos. Aqui, ó. A gente olha aqui, ó. A gente vê um anúncio hoje. Aí você para 3 segundos, é isso, Edinho? 3 segundos, né? Para que o algoritmo já identifique o que você quer. 3 segundos que você para no anúncio ali, ó. As irmãs, sapato, Scarpan, como é que chama aquele bicho bonito? Scarpan. Aí você fica lá 3 segundos daquele sapato Scarpan vermelho com sola preta, bico dourado. Aí vai aparecer o quê? Um monte de anúncio de sapato. Aí o irmão tá lá. B.I.G. Não, B.I.G. não, né, irmãos? Qual que vocês gostam, irmãos? Vamos lá. Corolla. É carro de gente nova mesmo. Eu também gosto do Corolla, viu? Corolla. Os japoneses são os melhores. Corolla. Vai aparecer o quê? Um monte de carro para você, irmãos. Aí você fala, amor, olha o carro. Aí ela fala assim, bonito, hein? Mas caro, hein? Meu Deus, 120 mil num carro desse, 2014. Ela fala assim, o sapato é mais barato, amor. Não, amor, mas você tem 12 pares. Só de Scarpan. Mais 5 de Adidas, mais 5 de Nike. Mais as botas pro inverno. Você parece uma centopeia.
Aí tá lá mostrando. Aí fala, você é doido, amor? Com esse dinheiro do carro a gente reforma o banheiro, reforma a cozinha, troca os pisos, troca o telhado. Com esse dinheiro, amor, não dá, amor. É melhor a gente... Aí ela fala assim, eu vou dar uma voltinha. Aí você fica lá, varão, sonhando com o seu carro. Deprimido, porque, meu Deus do céu. Aí você vai lá no banco, tenta, agora é tudo online, simula as parcelas para ver se dá, não vai dar. Aí você vai lá, aí a mulher chega em casa, toda feliz, com uma sacola cheia de... O carro é caro, mas o sapato é barato, né? Aí ela fala assim, aí ele fala, quanto você pagou nesse sapato, amor? 280. Tá barato? Tá caro? Tá barato? Tá caro? As ricas falaram que tá barato ali, ó. Olha lá, a rica já falou que não sabe, não paga, não olha nem valor. Olha lá. Olha, Eric, não olha nem valor. Ah, eu gosto de gente assim, olha lá. Aí vai dar treta hoje. Ai, Jesus. Os visitantes vão falar, meu Deus. Deixa eu olhar aqui, esqueci que eu ia pregar. Aí ela vai falar assim, não, amor. É porque não é um sapato. É o sapato. A gente é obcecado pela cobiça dos nossos olhos. Sabia? Pega o celular da sua esposa, vai ver o carrinho da Shopee agora, como é que tá? Lotado o carrinho dela. Lotado, irmão. Lotado. O carrinho dela tá lotado da Shopee. Lotado. Shein. Tá lotado, irmãos. Ela pode não estar comprando agora, mas tá cheio o carrinho dela. Tá ou não tá, irmãs? Por quê? Zoiona. Cobiça dos olhos, irmãos. Só separa, né? Sei. Cada virada de cartão em casa eu posso? Pode. Mas nessa de cobiça dos olhos, vão ter dois tipos de pessoas. Uma, elas vão comprar, porque elas estão vazias por dentro. Então elas precisam consumir, para preencher um vazio que é dentro dela. Eu não estou falando que você não pode comprar não, irmã, pelo amor de Deus, hein? Se você seja cheia, mas seja uma boa compradora. Amém? Mas, irmãos, o que eu vejo é que tem gente comprando o que não precisa, fazendo uma dívida que você não vai conseguir pagar depois. E tem gente que vai entrar num poço depressivo, porque não pode comprar. Porque a cobiça dos olhos é assim. Tem gente que fica depressivo, porque não consegue comprar. E ela vai olhar para a grama do vizinho. O vizinho compra, mas eu não. São duas doenças que estão tomando conta do mundo. Mas eu vim dizer algo para você nessa manhã. Você precisa valorizar mais a sua vida do que as coisas. Valorizar mais as pessoas que as coisas. Você não pode usar as pessoas para vender suas coisas. Ou para obter as coisas. Porque as coisas vão acabar uma hora. Mas você precisa valorizar mais as pessoas. Valorizar mais a sua família. Valorizar mais aqueles que te valorizam também, irmãos. Para de querer sair de mesa toda hora, irmãos. Se você tem saído de mesa toda hora, o problema talvez não seja as mesas. Seja você. Que está vazio. Que precisa ser preenchido. Filipenses 4:11 diz assim: não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem a frase que você coloca lá no seu status: tudo posso naquele que me fortalece.
Se você declara que tudo você pode naquilo que te fortalece, então você pode passar qualquer situação que você está forte. Sei viver nos dois ambientes. Sei o que é ter e sei o que é não ter. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque tem gente que só é bom, só é forte quando tudo vai bem. Mas e quando não vai bem? Diga comigo assim, o ter... Não. Você está desanimado, a palavra não é para você hoje? O ter não vai me corromper. E o não ter não vai me abater. Você não vai ser escravo da cobiça dos seus olhos. Isso não vai dominar você. Toda insatisfação, toda depressão, toda altivez vai ter que ir embora da sua vida em nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Eu vim pregar para gente cansada de correr atrás das coisas, irmãos. Cansada de correr atrás do dinheiro. Cansada de correr porque os olhos não param de querer as coisas, irmãos. Não param. Você há uma necessidade de comprar isso, de comprar aquilo, há necessidade de comprar tanta coisa, irmãos. Pastor, você não tem vontade? Claro que eu tenho vontade, irmãos. Você acha que eu gosto de vir de terno azul toda ceia? Você acha que eu gosto, irmão? Mas é o que eu tenho. E estou feliz com isso. Não é, pastorzão? E eu e o Igor tem um azul e ele tem outro. Não é o mesmo, viu, irmãos? Igão, eu estou vendo gente pedindo o nosso número. Aleluia! Pastor, eu quero ver você com um terno chumbo semana que vem. Um vinho na outra ceia. Vinho não, irmãos, vinho não. Vinho eu já usei muito. Porque a gente corre atrás demais do dinheiro, irmãos. Como a gente corre atrás do dinheiro? A gente não sabe o que é viver mais, irmãos. Não sabe o que é ter família. Não sabe o que é parar. Ir na padaria, tomar um café da manhã com a esposa, irmãos. Você está tão cansado de tanto correr atrás do dinheiro, que você não sabe o que é ter um minuto de lazer, irmãos. Eu e minha esposa, a gente vai no shopping, mas a vitrine que a gente mais para é na CVC. A gente olha e fala assim, meu Deus, hein, amor, ó, 12 de 200, onde é lá, hein? A gente passa cantando, quanto tempo eu esperei, vai chegar a minha vez. Vai. Sabe o que é isso, irmãos? Vontade de fazer algo com quem ama. Você corre tanto, irmãos, tanto. Para nada. Se você está correndo atrás, irmãos, para comprar sua casa, seu carro, não estou falando para você, não, pelo amor de Deus, não vai fazer, a pastora falou que não tem que pensar mais nisso, não é isso não, irmãos. Mas tem gente que deixa o dinheiro tomar conta dele. Gente que só vai na igreja para ver, não recebe. Salomão, o homem mais rico do mundo, diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz nenhum sentido. Porque a vida passa. As pessoas vão. E a gente só correu atrás do dinheiro. No momento onde eu ganhava mais dinheiro, o Espírito Santo disse para mim, e ainda deu uma palavra, volte para a casa dos seus pais. Largamos tudo para cuidar deles. Eu não vim demonizar o dinheiro não, irmãos. O dinheiro é um bom instrumento. O dinheiro é um bom servo. Mas o dinheiro é um mau senhor. É um péssimo motivo para você. Ele é uma motivação destrutiva. Salomão diz, Provérbios 23:4, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu.
Você trabalha o dinheiro, boa. Sabe quando você corre atrás de algo que a sua alma deseja, e quando você tem, muitas vezes você não é feliz? Esse é o dinheiro. Gente insatisfeita com muito dinheiro. Porque você, pelo amor de Deus, irmão, você está olhando com cara de assustado hoje. Que você seja uma pessoa rica, mas seja uma pessoa abençoadora. Que a riqueza, que o dinheiro não venha dominar você, mas você dominar o dinheiro. Você dominar as suas finanças. E já começa agora, pagando as dívidas, amém? Porque quem pensa só em dinheiro, a vida nunca está completa, irmãos. Ela já está com um carro bom, que não dá problema, mas ela quer trocar. Por quê? Porque o outro ali, ó, trocou. Então eu preciso trocar também. Fui no banheiro do outro lá, ó, a tampa levanta sozinha embaixo. Ah, eu também quero. Sabe o que é isso? Gente presa à ilusão. Que Deus venha trazer satisfação ao seu coração. Eu oro para que você tenha a melhor casa. Eu oro para que você tenha um carro bom, uma roupa boa, que você use perfumes, aqueles lá, dos estrangeiros lá, e que você se alegre com o que você tenha. Toda depressão vai embora hoje, irmão, em nome de Jesus. Porque não é o ter, é o você se corromper com aquilo que você tem, irmãos. Gente que tem, mas nunca está feliz, irmãos, porque falta algo dentro dela. Preenchimento. E eu não vim treinar sua mente para ser pobre, irmãos. Também não sou coach para você ficar rico. Não sou um religioso fazendo apologia à pobreza e não sou um coaching para deixar você rico, um palestrante para deixar você rico. Mas eu vim pregar uma liberdade para você. Uma liberdade na sua mente, que você possa crescer em graça, conhecimento, estatura, em riqueza, em sabedoria, em administração, em tudo na sua vida, irmãos. Amém? Que você possa ter uma vida equilibrada. Que mamão não venha dominar a sua vida. Aí eu imagino Mateus, rico. Mateus era um homem rico, recebendo de um agricultor, recebendo ali de alguém, um pescador. E ele ali, recebendo, triste, e o pescador, o agricultor, pagando imposto e saindo dali feliz. Aí Mateus olha assim na sua vida sem graça. Eu estou com dinheiro, minha vida não está boa, mas esses aí vêm, paga e sai feliz. Porque tem certos desejos na nossa vida que não vale a pena. Existem mesas que alimentam o bolso e adoecem a alma. Eu repeto para você? Repito. Existem mesas que alimentam o bolso e adoecem a alma. Existem mesas que alimentam o bolso e adoecem a alma. Fora que tem umas que levam para o inferno ainda. Aí ele está ali, ó. 9:9. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Mateus levantou e o seguiu. O homem se levanta da coletoria, vazio, e vai seguir Jesus agora. Lembrando que era uma mesa cara, disputada e cobiçada. Mas o que me chama a atenção é que ele sai dali de uma facilidade. Jesus não fica pregando para ele, falando um monte de coisa para ele. E diz que Levi, ou Mateus, em Lucas 5:28, levantando-se, deixou tudo. Diga, deixou tudo. E o seguiu. Mateus, ele larga tudo para seguir Jesus. Tudo é tudo. Ele largou tudo. Aí você imagina os outros olhando para Mateus assim. Onde vai? O chefe dele falou: onde você vai? Porque nem todos entenderão quando você se levantar de algumas mesas. Porque alguns só gostam da versão que você permanecia na mesa errada. Então os que só gostam da versão
de você se afundando. Só gostam de ver a mesa onde você não tem nada. Um vazio. Todo vazio que existe em mim. Sabe por quê? Porque Mateus está ali. E quem está entrando naquela rua de coletores de impostos era um homem sem beleza, sem formosura, onde todos olhavam para ele e diziam: quem é esse? Mas nos seus olhos, chamas como de fogo. Nos seus olhos, quando Mateus olha nos olhos de Jesus, ele não resiste ao olhar de Jesus. Muitas vezes o que falta para nós é olharmos nos olhos de Jesus e ver o que Ele quer de nós. Pastor Luiz comentou hoje na aula aqui, eu já tinha assistido esse vídeo, onde o Mel Gibson fala sobre o filme Paixão de Cristo, onde que havia uma cláusula para o personagem de Barrabás, que ele não poderia conversar com o ator de Jesus, o ator de Barrabás, com o ator de Jesus, até que eles se encontrem na filmagem. E diz que foi uma filmagem só. Quando é a cena onde vão pedir para soltar Barrabás ou crucificar Jesus, o personagem que vai fazer Barrabás, então ele vem, e aí ele tem o primeiro encontro com o ator que faz Jesus, com o personagem Jesus. É o primeiro encontro dos dois, que eles eram proibidos de se encontrar, de se falarem antes das filmagens. E quando o ator que vai fazer Barrabás fita os olhos naquele Jesus todo marcado, irmãos, por mais que seja maquiagem, por mais que seja daquela forma ali, ele olha para os olhos daquele ator que faz Jesus, mas ele vê Jesus no olhar daquele homem. Aí ele se rende. Aquela cara de espanto que ele faz, ele diz que não era programado aquilo. Aquilo foi algo que saiu do coração dele. E a partir daquele momento, aquele homem se rende a Jesus. E entrega a sua vida para Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos, sabe o que nós precisamos de verdade, irmãos? É sair da religiosidade de igreja e olharmos por os olhos de Jesus. Porque nós nos escondemos muitas vezes do olhar de Jesus. Quando Jesus fala conosco, a gente abaixa os olhos, porque a gente não quer ver a realidade que existe em nós, o vazio que existe em nós, porque não queremos entregar a nossa vida totalmente a Ele e deixar tudo para segui-lo. Mateus olha para ele, levanta daquela cadeira, levanta daquela mesa, deixa tudo para trás. Ele deixa para trás uma vida cansativa, uma vida vazia, uma vida superficial. Mateus olha para Jesus, se levanta deixando tudo para trás. Naquele dia, Levi não levanta-se apenas de uma cadeira ou de uma mesa. Ele se levantou de um lugar onde representava a sua antiga vida, seus lucros, sua zona de conforto, sua identidade pública. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer parecer que é firme o tempo todo. A gente quer parecer que a gente é bonito o tempo todo, que a gente não tem problema, porque a gente não quer olhar nos olhos de Jesus e deixar coisas para trás. Levantar-se da mesa custou caro para Levi, custou relacionamentos, custou uma vida segura, custou uma vida de aprovação, custou uma posição onde muitos desejavam. O que você precisa deixar hoje para seguir Jesus? Que mesa que você precisa levantar hoje? É a mesa da sua arrogância? É a mesa da sua soberba? É a mesa do seu eu? Que mesa que você precisa lançar hoje? E seguir a Jesus? Porque é uma diferença de você acreditar em Jesus e seguir a Jesus. Acreditar é intelectual, é mente, cabeça. É concordar que Jesus existiu, que Ele é Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados.
Até as forças espirituais contrárias, vamos dizer assim, elas acreditam, mas não são salvas por isso. Porque é um sentimento mental. Seguir Jesus requer mudança, requer transformação, irmãos. Seguir a Jesus é adotar o estilo de vida que Jesus tem, é negar o seu próprio ego, tomar a sua cruz e segui-lo, é alinhar valores, amizades, condutas à vontade de Deus. Será que o que você está fazendo ainda é vontade de Deus? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está agradando a ele? Que vontade é essa? Que mesa é essa que você está sentado, campeão? Você está na igreja há tanto tempo, tantos anos, mas não consegue sentar numa mesa, se reunir e falar assim: mudança. Nós vamos mudar. A gente senta quase toda semana em casa, não precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa mudar aquilo. Como pastores, a gente precisa mudar. Como marido, a gente precisa mudar. Como esposa, a gente precisa mudar. Como família, a gente precisa mudar. Que mesa é essa? Você não levanta nunca. Ser salvo não tem custo, mas ser discípulo tem uma vida de entrega. Se esse é o ano de servir, campeão. Eu não estou falando de servir, ficar na igreja, fazer tudo que é na igreja, irmãos. É servir na sua casa, é servir no seu trabalho, é servir no seu bairro, é servir no seu Instagram, é servir no seu status. Mas é meu, eu faço o que eu quero. Você é discípulo ou não? Posta tanta baboseira. Gente que critica a igreja já está compartilhando. Me ajuda aí. Eu tenho horror disso. Pastores que chegam dentro do Instagram, dentro do podcast, falando mal de igreja. Está falando mal de igreja, está falando mal do dono dela. Porque a igreja tem um dono. O dono dela não é o pastor Reginaldo. O dono dela é Jesus. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. E ele é ciumento. Se é para você sair de uma mesa e sentar em outra, que você saia da mesa do seu ego, da sua ganância, e sente na mesa da entrega, na mesa da renúncia, na mesa da servidão. A minha maior ostentação é chegar naquele grande dia e ser chamado de servo bom e fiel. Essa minha maior ostentação aqui na terra, irmãos, é chegar naquele grande dia e ser conhecido por Deus por servo bom e fiel. Foste colocado no pouco e foste fiel, pois o mundo o colocarei. Entre para o gozo do seu Pai. Porque dependendo da mesa que você está sentado hoje, você pode estar na igreja, mas você não sobe no céu. Eu, como pastor, eu tenho a obrigação de te falar isso nessa manhã. Porque eu podia pregar outra mensagem para você, glorificar, exaltar, pular, rodopiar. Mas eu quero ver você no céu, pulando de alegria. Pastor, muito obrigado por aquela palavra. Muito obrigado porque a partir disso eu renunciei, eu sacrifiquei. Eu era assim, mas não sou mais. A gente cantou praticamente os 2 domingos aqui, até que o Senhor venha, quando Ele voltar. Como é que você está? Esperando a volta do noivo. Óleo não se empresta, óleo se adquire. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, lembrando para você que Novo Testamento, altar é casa, mesa. E a igreja tem que ser casa. Diga isso para alguém, igreja tem que ser casa. Porque aqui tem Pai, Filho, Espírito e irmãos. Sorri bonito para esse irmão que está do teu lado para dar uma aliviada na mensagem hoje. Estando em casa, reclinado à mesa, põe para mim aqui, versículo 10, 9 e 10, capítulo 9, versículo 10. Acho tão bacana é velho, não te falar. Jesus, eu vi isso no Chosen, tá? Não está na Bíblia, no Chosen.
Irmãos, eu estou Chosen, a novela de Jesus, só para pregar essa mensagem de hoje. Fora a Bíblia, lógico, né, irmãos? Né? Aí, Jesus sai tão feliz assim, ó. Ei, Mateusão, você me aceitou, glória a mim, não sei o que lá. Porque ele pode falar glória a mim, né? Aí ele fala assim, vamos ter festa hoje, Mateus. Aí, Mateus, festa? Onde vai ter festa? Vamos lá, Mateus, vamos indo que vai ter festa hoje. Vamos lá. Aí uma irmã tá lá no fundo e fala assim, festa não, Jesus, vai ter banquete. Aí o Mateus, glória, churrasco, onde? Aí o Jesus olha e fala assim, na sua casa. Jesus diz, na sua casa, Mateus. Mateus, nem me avisaram? Eu sou doido para fazer isso, sabe, irmãos? Chegar na sua casa e falar, hoje tem festa, onde? Na sua casa. Mas não vou levar nada não. Corta aqui. Pastor não leva nada, viu? Pastor só leva a barriga vazia. Ai, Jesus. Aconteceu que quando Jesus estava em casa, que é a casa de Mateus, tá? Ó, Jesus estava onde? Ó. Olha ali. Reclinando a mesa. Reclinado a mesa é mais ou menos assim, né? Pega mais 2 cadeiras aí. Não estava no script essa não. Não se ofenda, hein? Que vamos chamar aqui. Só pode ser homem, tá? Quem não tem, põe mulher. Tinha o que lá na mesa? O que tinha na mesa com Jesus? Senta aqui. Publicano. Quem quer ser o pecador aqui? Ninguém é pecador. Seus santos. Ó. Pega mais uma cadeira aí. Já senta também. Eu sou Jesus, tá? Desculpa, hein? Acabou a cadeira? Ó. Olha na mesa aqui, ó. Os caras são bons aqui nessa igreja, gente. Olha lá. Os caras arrumam a cadeira. Filho para a irmã sair lá para sentar. É brincadeira. Isso, vem cá, discípulo. Ó. Tinha o que na mesa? Não, calma aí, pastora. Vamos de trás para frente. De trás, vamos lá. Quem estava aqui? Discípulo. Olha lá, discípulo. Mateus. Quem mais? Ele saiu da onde? De que mesa que ele tinha saído? De que mesa que ele tinha saído? Não, fisicamente, irmãs. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Da onde ele tinha saído? Na mesa dos impostos. Quem que eram os impostores que cobravam impostos? Como que era o nome deles? Publicanos. Volta para o 10. Os publicanos. Quem está na mesa com ele? O publicano. O publicano, ele não sai da mesa dos publicanos? Quem está com ele agora? E por que você tem tirado pessoas da sua mesa só porque você agora tem Jesus? Quem disse para você que você não tem que ir no batismo, no casamento, assistir o jogo com os pecadores dos seus parentes, porque você é santo demais, né, irmãos? Então você não senta com eles para comer, para servir, só porque ele não tem a mesma religião que você não senta na mesa com ele? Porque você é santo demais, irmãos? Quando fala para você sentar à mesa, é porque já foi feito um sacrifício na cruz do Calvário. Já foi feito um sacrifício por mim e por você. Jesus já pagou um alto preço no altar. Então mesa é um lugar que todo mundo se assenta, porque todo mundo é igual. Para o quê? Partir o pão. Orar. E como é que você ora? Está precisando do quê, cara? Eu não posso, mas eu vou orar, tá? 5.000 hoje não tem, mas eu vou orar. Para o Marcos te dar. Oração. Você para de falar para os irmãos, ora por mim. Orar o quê, irmã?
Fala o que você precisa. Você tem alguém que você pede oração, mas não é só ora por mim, não. Ora por mim. Porque o meu marido, tá difícil a minha convivência com ele. Ora por mim, porque eu estou precisando de uma porta de emprego. É isso que é mesa. Partir do pão, na comunhão. Meu irmão aqui, ó, tem visto a mãe? Não? Você tem que ir lá ver a mãe, cara. Não, só interpretação. Tem que ver a mãe, cara. O que está acontecendo com você? Você não gosta mais da mãe? O que ela fez para você? É sua mãe. É nossa mãe. Você entende? Isso é mesa, cara. Isso é mesa. Todo sacrifício que Jesus já pagou por nós. E agora eles sentam numa mesa onde tem publicanos, pessoas que conviviam com Mateus. Ele não desprezou aqueles lá. Pecadores, e vieram comer com ele. Vieram o quê? Mas ele não era o tomador? Ele não era o cara que cobrava, queria para ele, só para ele, só para ele? Não era ele. Queria só para ele, não era? Porque era uma mesa de cobiça. Agora, ele está fazendo o quê? Dando de comer. Porque agora ele não é mais um tomador. Agora ele é um doador. Você tem que sair da mesa do tomador e ser o doador. Às vezes a gente vem para a igreja só para tomar. Você tem que vir para doar, entregar. Você está cobrando um abraço, mas você nunca deu um abraço. Você cobra a visita, mas você nunca visitou. Eu vou lá na igreja hoje para ver o que Deus tem para mim. Eu vou ver hoje para que Deus vai me dar hoje. Ele vai me dar uma palavra, Ele vai me dar isso, Ele vai me dar a cura, Ele vai me dar. E eu vim entregar o que para Ele hoje? O meu culto. Eu vim oferecer a Ele o meu corpo como sacrifício vivo. Eu vim hoje partilhar o pão com os meus irmãos. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Pode voltar para os outros lugares, viu? Obrigado. Ele sai de uma mesa de descontentamento e agora ele vai servir. Estou acabando já. Como é que está o teu servir? Nessa mesa tem Jesus e discípulos. Até aqui, joia. Até aqui eu sirvo, porque tem Jesus e tem discípulos. Mas tem publicanos e pecadores. Pessoas igual a mim estão sentadas na mesma mesa que eu. Não tem só gente melhor que eu, que é Jesus, mas tem gente igual a mim. E os discípulos também são iguais. Agora ele deixa de ser tomador e ser um servo doador. Ele está oferecendo um jantar, porque a Bíblia diz que é melhor dar Agora ele está da mesa da vontade para a mesa do serviço, para a mesa da generosidade, a mesa do favor e da graça de Deus. Alguém levanta a mão para mim assim, diga assim comigo: nós estamos sendo libertos, nossa mente está sendo mudado, e o meu coração livre. Muitos se perderam no conquistar. Muitos se perderam no que conquistaram. Mas nós encontramos quando nós entregamos. O que eu recebo fala pouco de mim. O que eu entrego fala de quem eu sou. Nós sempre tivemos um coração doador, irmão. Sempre. Sempre. Sendo crente, sendo não crente. Sempre, irmãos. Nós viemos para o Evangelho, continuamos sendo doadores. Sempre. Compramos carro para poder levar pessoas na igreja. Não por nós.
pelas pessoas. Pastor, vocês nunca foram feridos por isso? Muitas vezes feridos. Já foram traídos por isso? Muitas vezes. Trocados diversas vezes. Mas nessa de ser doadores, de entregar, de servir, quando nós precisamos, nos dias mais difíceis da nossa vida, sempre tinha alguém para doar por nós. Mateus 6, 26 a 33. Observe as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O Pai Celestial alimenta. Não tem mais valor você do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Quando nós sentamos na mesa do reino, nós temos um Pai Celestial que nos valoriza, que nos dá promessa. Nós temos um Pai, nós temos um valor e nós temos promessas. Lucas 18 vai nos dizer de um jovem rico. O jovem rico, ele sabia tudo de Bíblia, tudo, ele fazia isso, ele dava esmola, ele fazia, acontecia. Aí Jesus fala para ele, fala assim, o que eu preciso para te seguir? Largue tudo, venda tudo e me siga. Ele se entristeceu na hora, porque ele não queria largar tudo aqui, porque ele não queria abandonar. Ele vai embora triste, infeliz e vazio, diferente de Mateus. Por mais que ele queria seguir a Jesus, as cobiças o aprisionaram ainda. E aí diz assim, ó, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus, em verdade, lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber. Na presente era, muitas vezes e mais, ou seja, sempre tem uma recompensa na renúncia. Para o moço que não quis renunciar a nada, saiu infeliz. Para os discípulos que deixaram tudo, tem felicidade. E outra, na era futura, a vida eterna. O que Jesus está dizendo é que se você confiar nele, vai te dar 100 vezes mais, 100 vezes melhor, ou talvez 10 vezes melhor, porque isso é só números para aquilo que ele tem para mim e para você. O que você precisa renunciar para seguir e servir a Jesus? Porque lá em Lucas também 19, vai dizer um outro publicano, o chefe publicano, o tal do Zaqueu, rico também, rico, bem rico, igual você, rico, que queria só ver Jesus. Sobe na parreira brava, Jesus olha e fala assim, ei Zaqueu, o homem me conhece. Sim, conheço você, conheço todos vocês, então desce depressa, porque eu vá comer na sua casa hoje. Olha Jesus, comendo na mesa de outro publicano. Talvez era um colega de Mateus, ou talvez ali no Instagram da empresa, no grupo da empresa, dos coletores, do WhatsApp, Mateus saiu do grupo. Mateus, por que saiu do grupo? Porque eu aceitei Jesus, estou seguindo a Jesus agora. Mas que esse Jesus tem? Agora eu quero ver, estou sabendo que ele vai passar aqui em Jericó, eu quero saber quem ele é. Vou subir, vou ver, quero ver. Além de viu, contemplou, ainda foi chamado por Jesus. Vou comer na sua casa hoje.
É? Um homem também movido por dinheiro, pelas cobiças e pelos desejos. Ele chega para Jesus e diz assim: olha, Jesus, se por acaso eu roubei, vou dar 4 vezes mais, não é isso? Aí as pessoas chamam Zaqueu de ladrão. Ele diz: se por acaso eu roubei. Não diz que ele roubou. Viu? Isso aqui é da Torre Forte, Vila Tolstói, vai pregar de Zaqueu? Prega direito agora, viu? Se por acaso eu roubei. Mas ele diz o quê? Que ele vai dar metade do que ele tem para os... Ele saiu da mesa da cobiça. E agora está na mesa do doador. Que você possa entender essa mensagem nesta manhã, irmãos. E comece a ser doador. Seguir os passos de Jesus. Ser um servo bom e fiel. Para dessa arrogância sua de querer servir. De não querer servir. Desce do sarto. Vem servir. Amém? Ai, estou acabando. Terceira vez. Estou acabando, parte 3. E na mesa de Zaqueu e na mesa de Mateus ele diz a mesma frase. Eu não vim para aqueles que estão são. Eu não vim para os bons. Eu vim para os humildes de coração. Eu vim para os pecadores e para os perdidos. Algum pecador aqui? Jesus veio por nós. Naquele dia, Levi não apenas se levantou de uma cadeira. Ele se levantou de uma mesa que representava a sua antiga vida, sua zona de conforto, seus lucros, sua identidade pública. Levantar-se daquela mesa custou caro. Relacionamento, segurança, aprovação e uma posição que muitos desejam. Há momentos em que Deus não pede que você acrescente algo à sua vida. Ele pede que você se levante de algo. De onde você precisa levantar hoje? De que lugar você precisa levantar hoje? Seguir a Ele. Servir a Ele. A sua preocupação demasiada com dinheiro. Aí você abandona tudo. Abandona chamado, abandona ministério, abandona igreja. Porque eu não tenho tempo. Eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu preciso deixar de herança para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. O Senhor nos chama a atenção nessa noite. Quem de nós pode acrescentar um dia na nossa vida? Levi perdeu uma mesa, mas encontrou um chamado. Ele perdeu uma função, mas encontrou uma identidade. Perdeu um cargo, mas encontrou um Cristo. Eu vou te repetir isso para você, nem todos vão entender quando você se levantar. Porque alguns só gostam da versão de você que permanecia sentado na mesa errada. Mas o Senhor nos chama para a mesa correta nessa manhã. A mesa do doador. A mesa da entrega. A mesa da renúncia. Pastor, não tenho tempo na terça. Pastor, não tenho tempo na quinta. Pastor, não tenho tempo na quarta. Pastor, não tenho tempo nem de domingo mais. Porque estão dominando você. As coisas estão dominando você. O seu olhar só lá nas compras, na Shopee, no Shine, não sabe nem falar, Shine, no Web Motors, no quinto andar. Você vai viver o melhor nessa terra, mas você vai viver com uma vida cheia de Deus. Que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas.